Bom dia, gente. Meu nome é Mariane e o meu trabalho é sobre o texto do Peter Jones, A Ilíada de Homero, que, que é a introdução da tradução do Frederico Lourenço. Então, vamos lá. Então, no início do texto, o Peter Jones faz um resumo da trama, né, que envolve a Guerra de Troia. Ele começa pelo rapto de Helena, quando Paris rapta Helena, esposa de Menelau, e leva para Ílion. Então, Menelau recorre ao seu irmão, Agamemnon, e os dois juntos organizam uma expedição para recuperá-la. A Ilíada, então, ela retrata o último ano do sítio dos gregos a Ílion. Começa retratando um desentendimento que acontece entre Agamemnon e Aquiles. O Agamemnon é o comandante das forças bélicas gregas e ele havia recebido como butim a Criseida, a filha de um sacerdote de Apolo, o Crises. Mas ele foi obrigado a devolvê-la, então ele exige uma substituição desse, desse espólio, né? E como Aquiles entra numa discussão com Agamemnon e os dois começam a se exaltar, o Agamemnon decide que ele ficará então com a escrava Briseida, que havia ficado com Aquiles. Então, o Aquiles fica insatisfeito, né, com essa situação. Ele e o seu amigo Patroclo se retiram da luta, mas eles não voltam para a sua terra natal. Eles permanecem em Ílion, mas eles se retiram da guerra. A mãe de Aquiles, que é a deusa Tétis, ela consegue com Zeus a promessa de que os gregos vão sofrer muitas derrotas na guerra até que o Aquiles retorne e seja novamente honrado. Isso acaba gerando alguns problemas entre Zeus e a sua esposa Hera, porque ela é favorável ao lado grego da disputa. Em seguida, o Homero apresenta um panorama mais amplo e mostra os combatentes gregos e troianos na Terra e os deuses no Olimpo, né? Ele divide esses eventos, retratando o que está acontecendo com os homens na Terra e o que está acontecendo com os deuses. Acontece um episódio em que o Paris é derrotado num duelo individual com Menelau, mas apesar de ter sido derrotado, ele acaba sendo salvo por Afrodite, que é a deusa protetora dele. São retratadas também algumas façanhas do guerreiro Diomedes, e ele chega inclusive a ferir a Afrodite e o Ares, né? Ele consegue ferir até os deuses. Acontece também uma cena comovente assim, entre o Heitor e a sua esposa Andrômaca e o filho deles. Bom, depois de algum tempo, né, o Agamenon acaba reconhecendo que ele errou ao insultar o Aquiles e ele tenta obter que o Aquiles retorne para a guerra e ele oferece muitas compensações para que isso aconteça. Mas a delegação que ele envia é repelida por Aquiles. O Aquiles não aceita. Depois de mais alguns eventos, o Nestor, que era uma figura assim mais velha, bem experiente, sugere que caso o Aquiles não voltasse a combater, que o Patroclo deveria lutar usando a armadura do Aquiles, fingindo que ele era o Aquiles. Bom, os troianos começam realmente a ganhar, né? Parece que a vitória deles seria iminente e o Zeus acaba se distraindo com outros assuntos
e o Poseidon aproveita para auxiliar os gregos. Tem uma cena em que a Hera seduz Zeus, né, para distraí-lo, e os troianos começam a sofrer derrotas. Quando Zeus percebe que isso aconteceu, ele ameaça os deuses e proíbe, né, novas intervenções. Ameaça que se eles continuarem interferindo, que eles vão ter que sofrer as consequências. Quando os gregos voltam a perder, né, quando Zeus estava distraído, os gregos começaram a ganhar. Aí Zeus voltou a prestar atenção, aí os gregos voltaram a perder. O Patroclo acaba convencendo Aquiles a deixar que ele lute com a armadura dele, né? O Patroclo queria lutar usando a armadura do Aquiles. E ele faz isso e consegue repelir os troianos. Só que ele acaba se excedendo e Apolo, né, o despe da armadura, e ele acaba sendo morto por Heitor. Acontece uma batalha pela armadura do Patroclo, e na verdade era a armadura do Aquiles, e o Heitor a obtém. Os gregos vão embora, de volta para o acampamento, levando o corpo de Patroclo. Quando Aquiles fica sabendo dessa notícia, né, ele fica muito transtornado e decide se vingar de Heitor. Mesmo que a mãe dele o avise, né, de que se ele fizer isso, ele vai morrer em breve. Ele aceita essa condição. O Hefesto faz uma nova armadura para Aquiles, inclusive o seu famoso escudo. Essa é uma parte também bem famosa da Ilíada, né, que descreve o escudo de Aquiles, é quase uma narrativa à parte, é bem interessante essa parte. Bom, o Agamenon e o Aquiles acabam se reconciliando, né? O Aquiles avança furiosamente contra os troianos, até o rio Xanto, tenta afogar Aquiles, porque o Xanto fica revoltado com a quantidade de cadáveres que eram lançados no rio, bloqueando os canais, mas ele não consegue. Aquiles acaba matando o Heitor, mas contrariando os costumes, ele quer ficar com o cadáver e começa a mutilar o corpo de Heitor. Aquiles organiza jogos fúnebres em homenagem a Patroclo, mas continua incapaz de aceitar os fatos e arrasta o corpo de Heitor repetidamente ao redor da tumba, né, do Patroclo. Já encaminhando para o final, o pai de Heitor, o rei Príamo, vai suplicar a devolução do corpo do filho e é bem sucedido. E aí a gente vê uma das cenas mais comoventes da literatura, essa cena dos dois, do Aquiles com Príamo. A Ilíada termina, mas o Homero deixa uma ideia do que vai acontecer depois, né? A morte de Aquiles e a destruição de Ílion. Aí depois desse resumo começa realmente a análise, né? O estudo do Peter Jones. Primeiro ele fala do foco da Ilíada, e ele retoma uma análise aristotélica, em que o Aristóteles destaca que o foco do Homero não reside na narrativa dos 10 anos da Guerra de Troia, né? Mas apenas no curto período referente ao último ano do cerco. Na verdade, o tema central é o ódio, né? A ira de Aquiles, que já aparece desde o primeiro verso do poema. E essa ira gerou muitos sofrimentos, né, muitos padecimentos aos próprios gregos e ao próprio Aquiles também.
Jones fala sobre a economia de ação na Ilíada, porque o épico ele centra-se em eventos que ocorreram em 4 dias e 4 noites, e são 15.000 versos. Bom, o Peter Jones acrescenta que a história gira em torno de heróis aristocráticos e que, embora muitos deles sejam citados, o Homero escolhe aproximadamente uns 20 pertencentes a ambos os lados, e ele se concentra nesses personagens, incluindo também algumas mulheres troianas. O Peter Jones observa que na Ilíada não há uma distinção muito marcante entre os gregos e os troianos. Isso é um aspecto bem interessante, porque nos termos do relato da Ilíada, ambos, né, tanto gregos quanto troianos, cultuam os mesmos deuses, eles falam a mesma língua, compartilham as mesmas ideias e valores. E, além disso, os dois lados desejam o fim da guerra e querem viver em paz com a família. Mas o Peter Jones reconhece que os gregos, como eles são os invasores, eles, né, nesse relato, eles parecem mais ferozes. E os troianos, por sua vez, eles estão preocupados em defender o lar, né? Eles estão mais preocupados com a vida do que com o combate em si. Bom, apesar dessa economia narrativa que o Peter Jones observa, ele diz que Homero ele introduz muitas informações, né, sobre fatos ocorridos antes e até fatos que vão acontecer depois desse momento que está sendo o foco, né? Por exemplo, Homero informa sobre as circunstâncias que envolvem o nascimento de Aquiles, que é filho da deusa Tétis e do mortal Peleu. Ele fala sobre a escolha de Afrodite por pares numa competição entre as deusas. Era uma competição de beleza, né? E o Paris escolhe Afrodite porque ela prometeu para ele a mulher mais bonita do mundo, que era Helena. E Homero fala do rapto de Helena em Esparta, né? E todos esses são fatores que são importantes para a compreensão do que acontece, do que está acontecendo na Ilíada, né? Bom, o Peter Jones fala do tema central e ele vai interpretando algumas situações que são colocadas. Ele fala, por exemplo, sobre a ideia em Homero de que a batalha é a situação em que os homens obtêm a glória, né? A batalha, a guerra é um modo de conseguir a fama eterna, e esse é um dos objetivos principais dos guerreiros. Eles querem a riqueza, as recompensas sociais advindas da vitória e a fama. O autor constata que para essa cultura o julgamento de fracasso ou de sucesso proveniente de seus pares é essencial para os guerreiros, e por isso a derrota e o insulto são pessimamente recebidos. Mesmo que eles tenham noção do próprio valor, é muito importante, né, dentro dessa cultura, o que os demais pensam sobre eles, né? O que os pares pensam sobre eles. Então, você ser criticado, ser insultado é algo que impacta muito dentro dessa cultura. Bom, outra observação bem interessante que o Jones faz é a respeito da retratação das personagens, porque apesar de ser guerreiros, eles não são apresentados como meras máquinas de guerra, mas eles são apresentados como seres humanos, né, complexos, ricamente caracterizados,
E apesar de esperar, né, conseguir a reputação por meio do combate, os heróis preferiam não ter que lutar e poder regressar ao lar. E a guerra é sempre descrita com epítetos dolorosos, como lacrimosa, né? Sempre ressaltado esse aspecto de sofrimento da guerra. O Peter Jones chama atenção também para essa questão da estrutura do exército, porque quando a gente fala lá do exército, dos gregos, né, principalmente dos gregos, a gente não pode relacionar a estrutura marcial que existe hoje, né, com cadeia de comando clara. Então, o Agamenon é considerado o líder geral porque ele tem um número maior de soldados, né, que ele levou consigo. Mas sempre há debates para discutir as questões e existe esse entendimento de que é necessário convencer os demais, né, e não apenas impor a ordem dele. Então, nesse contexto, tinha muita importância que os heróis também fossem bons oradores. O Jones também fala que para a gente compreender o Aquiles é necessário considerar que ele já estava destinado a uma vida breve, né? Então ele dispõe de pouco tempo para conquistar a fama eterna e por isso a sua vida é tão intensa. As coisas para ele são mais intensas. Durante a discussão com Agamenon, os argumentos de Aquiles são de que os troianos nunca fizeram mal a ele. Então, só retomando, né, naquela discussão que o Aquiles teve com o Agamenon, o Aquiles começa a colocar uma série de argumentos para o Agamenon. Então, ele fala que os troianos nunca fizeram mal a ele, que ele estava lutando pela honra de Menelau e de Agamenon, e que, embora ele fosse o protagonista dos combates, ele sempre recebia uma recompensa mínima, e agora até o pouco que ele recebia, o Agamenon pretendia tomar, até esse pouco que ele tinha obtido, né? A reação de Agamenon é bem violenta, né, e acaba precipitando a saída de Aquiles. Ele encoraja mesmo ele a abandonar, a voltar para casa e assegura que ele tomará Briseida, escrava de Aquiles. O Jones analisa essa postura de Agamenon, né, e como que essa postura comunica que na verdade o Aquiles é dispensável na batalha, apesar dele ser bom, que ele não é tão indispensável assim, e que Agamenon pode fazer o que ele bem entender com a propriedade, né, entre aspas, que tinha sido conquistada pelo Aquiles. É uma ação assim, de desprezo muito grande, né? Bom, então com esse ataque público, injusto, o Aquiles se sente muito humilhado e ele até cogita matar o Agamenon, mas Atena consegue evitar que ele faça isso. Mais tarde, quando o Agamenon se arrepende, o Aquiles não aceita mais essas recompensas oferecidas. E o Peter Jones observa que se ele tivesse aceitado, nem haveria Ilíada, né? Mas que, na verdade, o Aquiles, nas palavras de Aristóteles, é um bom homem, mas um paradigma de obstinação. Ele é um homem muito obstinado. O Peter Jones observa que mesmo após matar Heitor, a cólera de Aquiles não cede, ele aceita pagar com a própria vida, né, para conseguir se vingar, e é como se ele abraçasse a sua tragédia sem hesitação. Ele, na verdade, se sente responsável pela morte do Patroclo, e, e nessa sede de vingança ele acaba se tornando bestial e desenfreado. E até os deuses concordam que ele é um leão, sem compaixão e sem qualquer vergonha.
Quanto à questão da devolução do corpo de Heitor, Zeus revela a Tétis, né, que é necessária a devolução do corpo, que isso levará Aquiles à glória eterna. E nesse encontro, né, de Aquiles e Príamo, é, há uma cena assim, né, entre os dois e a história deles está muito entrelaçada, né, porque foi graças à ação do Aquiles que Príamo perdeu Heitor. Mas o Aquiles também perdeu o Pátroclo por causa de Heitor. E em breve, né, o pai do Aquiles, o Peleu, vai perder o filho também. Então, o Jones analisa essa cena, né, e ele acha extraordinário esse momento em que o Príamo e Aquiles se olham com admiração, e é como se o Príamo enxergasse no Heitor, é, enxergasse algo de Heitor em Aquiles, e como se o Aquiles enxergasse algo do seu pai em Príamo. Bom, o Peter Jones ele entende que a Ilíada é a primeira tragédia conhecida. Eu vou até ler assim, um trecho que ele fala sobre isso. Ele fala que, que na Ilíada, né, ele está falando sobre o Aquiles, que o Aquiles é um herói inicialmente injuriado, de ascendência divina, e vê seu mundo inexplicavelmente transformado em cinzas, em consequência das decisões que tomou por livre e espontânea vontade, ainda que de maneira intempestiva, cuja grandeza está em sua recusa a renunciar à responsabilidade por seus atos, mesmo que a consequência inevitável seja a própria morte. Né? Então, aqui o que o Jones está fazendo é encontrar pontos em comum entre a Ilíada e a tragédia, né? Enquanto gênero. Deixa eu só ver aqui quanto tempo que eu tenho para ver. Bom, vamos continuar. O Peter Jones fala sobre os deuses na perspectiva homérica. Só um minuto. Então, retomando aqui, né, os deuses. O que acontece é que o Homero, assim como o Hesíodo, ele confere a essas divindades uma face individual e passa informações acerca do nascimento, das relações familiares, né, do caráter desses deuses e das atividades corriqueiras que eles desempenhavam. O Peter Jones entende que na Ilíada está retratada uma certa humanidade dos deuses. Zeus é o chefe deles, eles se desentendem, assim como numa família humana, eles trabalham, apreciam a comida, mas a comida deles é a ambrosia, eles também bebem, a bebida deles é o néctar, se divertem, vão dormir, eles têm os seus humanos preferidos e eles interagem regularmente com esses humanos. Mas apesar disso, são deuses, né, imortais, e não toleram que os mortais ameacem a sua superioridade. O Peter Jones entende que ao retratar Zeus, Homero está oferecendo uma visão que pode ser traduzida em um princípio de ordem, ou até monoteísmo, né? Porque ele é o Deus que é o mais poderoso de todos. E o Peter Jones ressalta também, né, como que essa retratação das divindades foi criticada por muitos pensadores, como Platão, e como que a visão cristã depois também, né, teceu algumas críticas a essa retratação dos deuses, propondo
uma visão mais alegórica em relação a essa retratação. Bom, uma coisa importante que o Peter Jones observa é que Homero atribuía a responsabilidade daquilo que acontecia tanto à vontade divina quanto ao impulso humano, né? Então, homens e deuses eram responsáveis pelo que acontecia. E, de acordo com Peter Jones, essas características geram um senso de vulnerabilidade, mas também de grandeza humana. Depois, o Peter Jones vai falar sobre poesia, história, fato e ficção. E ele pergunta: houve mesmo uma guerra de Troia? Ele faz uma série de considerações sobre a tradição oral e ele afirma que não é impossível que tenham sido transmitidos detalhes de uma guerra entre gregos e troianos nos arredores de Ílion, mas que isso não permite concluir que a obra contém a história específica de uma determinada guerra em Troia, né? Então, o Jones, ele entende que a Ilíada é toda inventada. Ele fala com essas palavras. Mesmo assim, ele menciona, né, aquela cidade que foi descoberta pelos arqueólogos, numa região que o Homero chama de Troia e nós chamamos de Troade. E nessa região há uma colina chamada Hisarlik, em turco, que foi escavada pelo alemão Schliemann, e essa colina teria sido identificada pelos gregos e romanos posteriores como sendo a Troia de Homero. E isso a gente sabe porque há monumentos lá deixados que indicam isso. Então, o Jones discorre um pouco sobre alguns aspectos históricos, né? Alguns aspectos que poderiam confirmar ou afastar essa hipótese. Ele conclui dizendo que não há evidências concretas, né, definitivas acerca da Guerra de Troia, mas para ele isso não é tão relevante do ponto de vista dos desígnios de Homero, né, dos objetivos de Homero. Depois o Peter Jones fala um pouco sobre questões da poesia oral. Ele menciona o Milman Parry, né, naquela visão de que a poesia homérica era oral no estilo, e afirma que isso explicaria a razão de tantas repetições de padrões de ação que funcionariam como tijolos de construção que fazem parte do kit de poesia, do poeta oral. Ele afirma que o poeta oral necessita manter um controle sobre o enredo, né? E cita alguns recursos nesse sentido que são encontrados na Ilíada, como a composição anular, que é uma repetição de palavras ou ideias em anéis e que geralmente são repetidos em ordem inversa. Ele fala um pouco sobre essa composição anular como um traço da poesia oral. Depois, o Peter Jones vai falar da postura narrativa de Homero, e ele avalia que o Homero é um narrador contido, que ele deixa os personagens falarem por si, e que ele permanece na sombra enquanto narrador. É, o Jones observa que as personagens dizem o que convém no momento para elas, mesmo que isso não se trate da verdade objetiva. Mas o Jones questiona, né, se não haveria alguns elementos de julgamento em Homero. E para exemplificar isso, ele fala da focalização, né, de alguns momentos que a visão é passada a partir mais de um foco de um determinado personagem.
Ele dá um exemplo de quando isso acontece em relação ao Heitor, de uma coisa que está sendo dita pelo narrador, mas na verdade aquilo faria sentido do ponto de vista do Heitor, né? Então, assim, a partir dessa focalização, a gente poderia tirar alguma conclusão sobre o posicionamento de Homero, sobre o fato. E, e ele fala também que a própria utilização, né, de alguns adjetivos, algumas descrições poderiam passar essa noção de julgamento. Aí ele dá o exemplo da descrição da guerra como lacrimosa e de Ulisses como astuto. Ulisses, né, Odisseu. Bom, o Peter Jones fala agora sobre a questão da ação e da fala dos personagens. E ele fala que, embora haja uma tendência em associar o épico heróico à ação, que a Ilíada é fortemente constituída pelas falas dos personagens. E o Aquiles, por exemplo, embora ele esteja ausente da guerra e da Ilíada, né, na maior parte do tempo, quer dizer, ele está ausente na maior parte da Ilíada, em termos de ação, porque ele não está lutando, mas é dele a voz que mais aparece na história, ele é quem mais fala, apesar de não estar agindo na guerra. O Agamemnon e o Heitor vêm em segundo lugar, né? Porque eles também são os líderes dos seus exércitos e os principais antagonistas de Aquiles. E do lado divino, Zeus é quem mais fala, como seria de se esperar, né? Segundo Peter Jones. O Jones fala também que essas falas elas não podem ser avaliadas somente pela quantidade. E ele fala, por exemplo, da Andrômaca, que tem apenas 4 falas, mas que essas falas são altamente emotivas, impactantes, né, importantes para essa narrativa. E ele fala que o Peter Jones, né, ele fala como que essas falas das personagens trazem um peso psicológico do poema. E o Peter Jones fala também que às vezes o Homero acaba expandindo algumas falas, mesmo que a ação seja pequena, para enfatizar a importância do momento, né? Então nem sempre fala e ação correspondem. Ele vai falar um pouco sobre as batalhas, né, que são uma parte importante da Ilíada. Dos 15.000 versos, a batalha ocupa cerca de 5.500, e ele observa que, embora hajam algumas descrições bem violentas, geralmente a situação não é narrada de uma maneira realista, porque na Ilíada sempre a morte é retratada de uma maneira rápida, certeira, depois de um único golpe, né? E na realidade não é assim que ocorre. O Jones fala também que, embora haja muitas sequências e características típicas de cenas de batalha, que Homero vai alternando isso com muita habilidade, né? Então, às vezes, tem uma luta generalizada, tem os combates individuais, tem sequências de mortes, tem batalhas a pé, batalhas em carros, tem exortações, insultos, desafios, fugas, contra-ataques, intervenções divinas, símiles. Então, não fica uma coisa repetitiva, né? Apesar de ter muita quantidade. Só um minutinho. Uma aguinha. O, o Peter Jones chama atenção também, em relação às batalhas, para os retratos individuais dos guerreiros mortos. Isso é bem interessante, bem tocante, né? Porque nesses retratos individuais fala-se dos mundos pessoais distantes do campo de batalha.
Então, vai falar que cada guerreiro que morreu tem um passado, uma história, uma família, alguém, né, que os ama e a que eles amam também. Então, isso dá todo um toque mais tocante para esses momentos de morte. O Peter Jones vai falar sobre os símiles também, né? Ele chama atenção para a quantidade de símiles que tem na Ilíada, mais de 300, e ele define o símile como criações miraculosas que reorientam a atenção do ouvinte das maneiras mais inesperadas e dão ao poema de vividez, patos e humor. E ele fala sobre 4 tipos de símile. Ele fala sobre símiles breves, com um único ponto de comparação. Aí ele dá o exemplo. Como chega a noite, talarará, como gamos, aí continua. Ele fala sobre um símile breve estendido, então seria, por exemplo, comungamos que, após terem percorrido uma longa planície, se cansam e ali ficam estacados sem qualquer força no espírito. Continua, né? Então, é um símile breve, mas estendido. Ele fala do terceiro tipo de símile, em que o tema é mencionado e o símile começa na forma como, quando e termina tal foi, né? Foi assim, e é o que ele chama de composição anular. E ele dá um exemplo de um símile que compara Idomeneu a um javali e Apolo a um garoto destruindo um castelo de areia, que são feitos com essa construção. Ele fala do quarto tipo de símile, que apresenta um tema antes que a narrativa tenha chegado ao ponto que quer mostrar. Por exemplo, tal como quando o homem forte, com afiado machado, golpeia atrás dos chifres um boi do curral e o corta, os tendões completamente e o boi cai para trás, assim Areto saltou para frente, mas tombou para trás. Então, o que que o símile está fazendo, né? No início, quando o símile começou, o Areto não havia tombado ainda. Mas depois que o símile começou, né? O símile descreve um boi caindo, depois diz que foi assim que tombou o areto, né? Então, o símile introduz o que vai acontecer com o personagem. Aí o Johnny salienta que o símile tende a ocorrer em momentos de muita emoção, na maior parte das vezes, e se faz presente em muitas cenas de combate. São utilizados temas da natureza e contemporâneos de Homero, que faziam parte da experiência dos ouvintes, conferindo vivacidade ao mundo passado heróico. Então, hoje, quando a gente lê o símile, às vezes parece que é uma coisa distante, né? Para quem lia a época de Homero, eram temas que faziam parte do cotidiano e que, na verdade, facilitava a compreensão, né? Facilitava a criação de uma certa imagem que o Homero queria transmitir. Por último, o Peter Jones vai falar sobre a autenticidade e sobrevivência do texto de Homero. E aí ele analisa, né, como que algo originado na tradição oral chegou para a gente hoje, né, após tanto tempo. Então ele reflete sobre essa transmissão e ele afirma que com certeza havia versões escritas no século VI antes de Cristo, porque nós temos notícias do esforço de produzir um texto padrão de Homero para que os bardos recitassem nos duelos. E aí o Peter Jones fala que quando o Império Romano do Ocidente caiu no século V depois de Cristo, todo o conhecimento da literatura grega existente no hemisfério ocidental desapareceu com ele. Mas os gregos continuaram a ler e a copiar no Império Romano do Oriente, que era centrado em Constantinopla, atual Istambul.
Então, quando os turcos otomanos começaram a ameaçar a cidade, já era a partir do século XII depois de Cristo, os eruditos fugiram para o oeste com os seus preciosos manuscritos. E a Europa Ocidental tomou conhecimento de Homero nessa época, né? Os autores romanos mencionavam com frequência. E aí o Jones destaca como que foi interessante, né? Uma época impactante para os eruditos da Itália, quando os gregos começaram a chegar com grandes obras das quais eles já tinham ouvido falar, mas nunca haviam lido, né? Então foi uma comoção muito grande. E o Peter Jones afirma que uma data conveniente para marcar o retorno de Homero ao Ocidente é o ano de 1354, quando Petrarca adquiriu um manuscrito contendo os dois épicos homéricos. Mas ele não conseguia ler, né? Então, e a respeito disso, ele escreveu em uma carta: Homero é mudo para mim, ou melhor, eu sou surdo para ele. No entanto, gosto simplesmente de olhar para ele e muitas vezes, abraçando e suspirando, digo: ó grande homem, com que entusiasmo te ouviria. E o Peter Jones finaliza assim o texto dele, e ele diz que ele fica aliviado por hoje em dia ninguém precisar mais sofrer por causa disso, né? Porque afinal de contas nós temos muitas traduções e nós não somos surdos ao Homero, e o Homero não é mudo para nós, porque nós temos acesso a esse grande texto, essa grande obra da humanidade. Bom, era isso. Desculpa por ultrapassar o tempo. Espero que eu não tenha passado muito. Obrigada.